Cara, vamos lá. Agora nós vamos falar, aprofundar realmente pronome, tá? Primeiro pronome que nós vamos falar aqui é o pronome pessoal. O pronome pessoal, tá? O pronome pessoal, ele pode ser um pronome reto ou oblíquo. O que acontece? O pronome pessoal reto, tá? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, eles funcionam como sujeito da oração, tá? Sujeito é uma função sintática que nós vamos ver, mas ele funciona como sujeito da oração, tá? Esse aqui é o pronome pessoal reto, reto, é o pronome pessoal reto. Em contrapartida, nós temos o oblíquo. O oblíquo. O oblíquo, que pode ser o me, o mim, o ti, o te, o si, o lhe, pode ser o, a, os, as, que não se confunde com o artigo, tá bom? Já falo dele já já. Pode ser o comigo, contigo, conosco, convosco e por aí vai. Esses pronomes também se referem a uma pessoa. Por isso que o nome diz, né? Pronome pessoal, que pode ser reto ou oblíquo. Só que diferente do pronome pessoal reto, que funciona como sujeito, normalmente o pronome pessoal oblíquo funciona como complemento. Complemento, tá? Normalmente de um verbo. Essa é a grande distinção. Antes de aprofundar essa parte, aqui nós temos as três primeiras pessoas do singular, tudo bem? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda do singular, tu. Terceira do singular, ele. Eu é a pessoa que fala. Tu é a pessoa com quem eu falo. E ele é a terceira pessoa de quem eu estou falando, tá bom? E repare que todas essas pessoas, aqui também no plural, primeiro do plural, segundo do plural, terceiro do plural, estão intimamente ligadas com a conjugação verbal, tá bom? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, né? Verbo. Por quê? Porque o pronome pessoal é que vai ligar as pessoas no discurso, tá bom? Isso é muito importante. E voltando para cá, pronome pessoal reto ou oblíquo. Quando eu falo assim, ó, eu estudo. Aqui eu tenho claramente o eu como sujeito da oração, tá? Nós vamos ter aula de sujeito. Então eu estou usando um pronome pessoal reto porque funciona como sujeito. Agora, se eu falo assim, ó, olha só, entreguei-lhe o livro. Entreguei-lhe o livro. O que acontece? Esse ler aqui, ó, não substitui o sujeito. Não é o sujeito que ele substitui. Como qualquer pronome, ele substitui alguém. Como qualquer pronome pessoal, tá? Ele substitui uma pessoa. O que acontece? O sujeito aqui é oculto. Eu entreguei. Eu entreguei o livro a quem? Ao ler. O ler é um pronome pessoal oblíquo porque ele se refere, como qualquer esse, a uma pessoa, mas ele funciona como um complemento, nesse caso do verbo, tá? Essa é a ideia de pronome oblíquo, tá bom? E eu vou falar agora de uma questão que cai muito em prova, que é a diferença do eu e mim. O eu e mim é muito cobrado em prova. Vamos lá. Eu e mim, professor? Eu e mim? Eu e mim. Eu e mim cai muito em prova. A gente lembra da tia Teteca, né? Tia Teteca falava assim, ó. Mim não faz nada, porque quem faz mim é índio. Não é assim? Minha no final de frase. Essas regras são boas, mas o que acontece? Se eu sei que o eu é pronome pessoal reto, e o reto funciona como sujeito, e o mim
é pronome pessoal oblíquo e o oblíquo não funciona como sujeito, o que eu tenho aí? Simples, eu tenho que olhar se aonde eu tenho que colocar é sujeito ou não é sujeito. Quer ver? Olha só. Ele entregou o livro para... Bom, aqui eu vou trocar, vou colocar eu ou mim. Veja, eu só tenho um verbo, entregar. E nesse verbo, eu já sei quem é um sujeito, que foi ele que entregou. Se eu tenho um verbo, cada oração gira em torno de um verbo. Ou seja, eu tenho uma oração porque eu tenho um verbo. E se eu tenho uma oração e um verbo já descobri o sujeito, aqui só pode ser não sujeito. Se é não sujeito, tá? Lembrando que aqui eu quero usar eu ou mim, que as bancas gostam de cobrar. Eu vou ter que usar o mim. Entendeu? Agora, se fosse assim, ó, ele entregou o livro para estudar. Ele entregou o livro para estudar. Aí eu pergunto para você, eu tenho duas orações, uma do verbo entregar e a outra do verbo estudar. O sujeito da oração do verbo entregar é ele. Está aqui, ó. É ele. E quem é o sujeito da oração do verbo estudar? O eu, que vai entrar aqui. Tá? Então a grande diferença entre o eu e o mim, deixa eu deixar aqui para você ler, do eu e mim, é que o eu é pronome pessoal reto. E o pronome pessoal reto é sujeito da oração. E o mim não é sujeito da oração. Tá bom? Essa é a primeira consideração que eu queria passar para vocês aqui. Uma outra consideração, vamos lá? Vou apagar, tá bom? Rapidinho você copia, pode dar um pause aí. Uma outra consideração que eu queria passar para você é o seguinte. Você viu ali no bloco anterior que o, a, os, as são espécies de pronome oblíquo, não é verdade? Ó, o, a, os, as. Só que esse o, a, os, as, eles podem ser artigos e eles serão artigos quando estiverem acompanhando um substantivo. Lembram disso da aula de classe gramatical? Artigo definido, o, a, os, as. Indefinido, um, uma, uns, umas. Então, por exemplo, o carro, a casa. Tá bom? Repare que o artigo ele vai acompanhar o substantivo, inclusive concordando com ele, tá bom? Só que ele pode ser também pronome oblíquo. Oblíquo. Isso aqui é muito importante, tá? Ele vai ser pronome oblíquo quando ele funcionar como objeto direto. Mas vocês ainda não estudaram objeto direto comigo. Então não se preocupe com isso, tá bom? Não se preocupe. Então agora vamos só pensar que ele pode ser, então, se você já sabe o que é objeto direto, ótimo, tá? Mas que ele vai ser pronome oblíquo se ele completar verbo. Pronto, bota assim. Onde eu quero chegar? O, a, os, as podem ser artigos, chamados artigos definidos. Definidos. Isso você sabe. O carro, a casa. E oblíquo? Oblíquo, se ele for objeto direto. Eu não sei o que é objeto direto. Vai aprender depois. Mas você sabe então que ele vai ser pronome oblíquo se ele completar verbo. Tá bom? Olha aqui, olha que interessante. Normalmente depois de verbo. Tá? Ele não o comprou para mim. Só de curiosidade, quantos pronomes eu tenho aqui? Ó, um pronome, outro pronome e outro pronome. Pessoal reto, pessoal oblíquo, pessoal oblíquo. Tá bom?
Só uma curiosidade também, português beabá, mas quero te falar, o oblíquo, ele pode ser tônico ou átono, tá bom? O oblíquo tônico, olha o T de tônico, tônico tem preposição, tônico tem preposição, tônico tem preposição. Olha que o min sempre vem antes de uma preposição, tá bom? Isso é só uma curiosidade, não se preocupe com esse nome, tá? Mas o oblíquo pode ser tônico ou átono, e o átono tem preposição. Esse aqui é um oblíquo também, ele não tem preposição, então ele é átono, tá bom? Bom, eu quero perguntar para vocês, quem completa esse verbo comprar? Comprou o quê? Esse o. Repare que esse o, ele pode estar substituindo, por exemplo, a palavra livro, tá? Ele não comprou o livro para mim, entendeu? O que acontece aqui? Eu tenho um pronome substantivo, lembra lá da aula 1 de pronome? Que os pronomes podem ser substantivos ou adjetivos? É um pronome substantivo que eu estou usando o pronome oblíquo. É um pronome oblíquo porque está o quê? Completando verbo. Então, gente, a tua prova pode cobrar se esse o, a, os, as é um pronome, deixa eu beber uma água aqui, se é um pronome ou se ele é um artigo. Ele vai ser um artigo se ele estiver o quê? Acompanhando um substantivo. Beleza, pessoal? Tá? Então, ó, aqui ele acompanha o substantivo e aqui não. Aqui ele está completando o verbo. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante para vocês, tá? Dá uma olhada pro quadro, que eu vou apagar rapidinho. Beleza? Show de bola. Então, vou apagar aqui. Vamos lá. Professor, você falou que era português beabá. Tá ficando muito difícil. Muito difícil. Calma, vai ficar fácil. Demonstrativo. Olha que interessante. O, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos. Tá? O, a, os, as também podem ser pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos que estão aqui, eles normalmente estabelecem uma ideia de localização. Tá? Esse, este, aquele. Isso é muito importante. Por quê? Dentro de um texto, eu posso ter, lembra da anaforia, que é uma volta ao texto? Essa volta ao texto, na referenciação, eu posso usar um pronome demonstrativo. Por exemplo, se eu falar assim, ó, o desmatamento da Amazônia está acontecendo de maneira abrupta e precisamos fazer alguma coisa. Ponto. Aí eu falo assim, ó, isso tem que acabar. Quando eu falo isso tem que acabar, eu estou usando um pronome demonstrativo isso. Isso se refere a quê? Muito bem, a tudo que eu falei anteriormente, tá? Esse isso se refere a tudo que eu falei anteriormente. Esse pronome demonstrativo isso se refere, tá? Funciona como um elemento de coesão. Há uma volta ao texto por meio do isso. E a tua prova pode cobrar sim. O pronome demonstrativo isso se refere a quem no texto? Assim como nós vimos, tá? Que é um elemento de coesão textual, é um elemento de anaforia, tá bom? O pronome demonstrativo. Só que, além do este, esse e aquele, o pronome demonstrativo também pode ser o, a, os, as. Isso é muito importante. Por quê? Você já viu comigo que o, a, os, as pode ser artigo, pode ser artigo definido, quando estiver acompanhando o substantivo, pode ser oblíquo quando completar verbo e agora pode ser também um pronome demonstrativo. E professor, quando que o, os, as será pronome demonstrativo? Tá? Bom, o, os, as vai ser pronome demonstrativo quando eu substituir por aquele ou aquela, tá bom? Por quê? Porque o aquele e aquela são pronomes demonstrativos clássicos que você, aluninho, já sabe. Então, se eu tenho um ou os, as e eu consigo substituir por aquele ou aquela, é um pronome demonstrativo. Quer ver? Então, se eu falo assim, ó, quero aqui está
de azul. Quero a que está de azul. Não sei se você vai lembrar de um programa do Silvio Santos que chamava Tudo em Nome do Amor. Ele falava assim, ó. Eu achei que isso, rock, você vem pra cá. Você quer namorar com quem? Aí ficava os meninos do lado de cá e as meninas do lado de lá. Ele chamava o rapaz, você vem pra cá, você da caravana de onde? Aí ele perguntava, você gostou de alguém do outro lado? Na qual menina? Eles ficavam até com binóculos, um olhando os meninos, olhando as meninas. E aí o cara chegava pro Silvio Santos e falava assim, ó. Você vem pra cá, qual é a menina que você gostou, rock? Qual é a menina? Aí ele falava assim, ó. Quero a que está de azul. Esse A quer dizer aquela. Aquela. Quero aquela que está de azul. Repare que o A aqui foi substituído, tá, por aquela. Ou seja, esse A é um pronome demonstrativo. Tá bom, pessoal? Então, é muito importante, primeiramente, então, pronome pessoal do caso reto, sujeito, oblíquo, complemento. Tá? Legal. E aí? Bom, aí eu falei do o, a, os, as. O, a, os, as podem ser artigos, tá bom? Esses artigos podem ser definidos, indefinidos, você sabe disso. E o, a, os, as como artigo é tranquilo, ele vai estar do lado do substantivo, tá? Ele pode ser também pronome oblíquo. Como que ele vai ser pronome oblíquo? Quando? Quando ele completar um verbo, tá bom? Na sintaxe ele tem a função sintática de objeto direto. Professor, você não ensinou objeto direto ainda. Eu vou ensinar, tá? E aqui no demonstrativo, lembro do Silvio Santos. Mas que é isso? Rock. O que é? Quando eu substituir o ou, a, os, as por aquele ou aquela. Quero aquela que está de azul. Beleza, pessoal? Vamos lá, dá uma pausa, bebe uma água. Pronome é muito importante. Ainda tenho muitas coisas para falar com você. Beleza? Vamos que vamos!